Seja muito bem-vindo ao podcast Questão de Saúde. Mais um episódio da sexta temporada e hoje vamos falar com um tema super interessante. Vamos falar do movimento Corpos Livres e romantização da obesidade. Para isso, a gente trouxe novamente, dois convidados que já tiveram aqui. É o Dan. Dan Viana, se apresenta. Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. Fiquei feliz com o convite para mais uma vez estar aqui no Questão de Saúde. Doutor Fernando, a gente precisa atualizar esses exames. Maria, tá difícil, mas eu vou marcar, agendar, porque já tenho 2 anos de bariátrica e aí estou precisando refazer os meus exames com a minha nutricionista linda. Ela é uma beleza, essa mulher. Iri Amorim. Amo demais minha nutricionista, me dá uma força. Faltou só o meu psicólogo aqui, o Alexandre do Brasil, porque para formar o time de super-heróis, né? Porque no combate à compulsão alimentar, a psicologia é fundamental também para a gente manter o bem-estar, né? Então eu tenho 2 anos de bariátrica, sou jornalista, apresentador de TV, Dan Viana SL, para você me seguir e conferir meu conteúdo, inclusive sobre bariátrica também. Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, Fernando. Perfeito, Dan, obrigado, viu? E é ótimo que o Dan falou, né? Tipo, faz bariátrica, tem que ter acompanhamento. A gente vê o Dan assim super bem. Mesmo assim, tem que ter o acompanhamento, né? Mas a gente vai falar isso ao longo do episódio. Eu tô bem por causa do acompanhamento. Justamente. E a Ira, né, também vai complementar. Se apresenta, Ira, novamente. Já esteve em vários episódios, né? Verdade. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Ira Amorim, sou nutricionista, bariátrica e terapeuta nutricional. Vou estar hoje com vocês conversando um pouquinho sobre esse assunto que eu amo de coração. Dan, a gente gravou um episódio, eu acho que mais ou menos 1 ano e meio, né? 1 ano e meio atrás, tu tava com 2 meses da cirurgia só, né? Imagino que já tenha mudado bastante, né? Nesse período. Tu compartilha um pouco da tua rotina, da jornada, como foi tua cirurgia bariátrica e como está sendo. Tu se sente desconfortável, mas tu se sente desconfortável sobre falar do teu corpo, como era antes da cirurgia e como é que é agora? Eu tenho desconforto, às vezes, com o meu corpo, né? Porque eu lutei contra a obesidade a vida inteira, consegui vencer a batalha com a bariátrica, né? Claro que a gente sempre repete que bariátrica não é a cura, é um tratamento, porque não existe cura real para a obesidade, né? A gente pode voltar a engordar com a bariátrica, então eu muito ciente disso. Venho mantendo a minha dieta, solto de vez em quando um pouquinho, porque sou filho de Deus e é bacana também a gente ter uns prazeres, mas com aquela consciência de que é só um pouquinho. O refrigerante eu realmente cortei por conta do gás, aí ele abriu minha mente aí sobre como o gás é prejudicial ao nosso organismo e desde então nem zero eu tomo. Quando eu tô assim com muita vontade, eu melo o bico, como a gente diz aqui, só para sentir um pouquinho aquele saborzinho ali do de caju, que é uma delícia, né? Mas aí cortei realmente. Só que eu tô completando 42 anos de idade. Então você pensa, um emagrecimento brusco da bariátrica com acima dos 40 anos de idade, e aí vem aquela flacidez, vem a pele, né, que eu tenho que começar a administrar a flacidez da pele por conta da idade e do emagrecimento rápido. Eu não consigo aceitar isso sem fazer nada. Eu estou buscando tratamento estético para diminuir a flacidez no rosto, no abdômen, né? Por ser vaidoso, por me amar, por ter o amor próprio, por gostar de mim e querer me cuidar. Só que ao mesmo tempo, eu já me trabalho para aceitar também essa maturidade, né? Esse amadurecimento da pele, porque é inevitável, ela vem, ela chega, né? E aí com a bariátrica mais ainda. Então a gente é a balança, né? Eu me amo, eu me cuido, eu vou fazer o que eu puder, mas também tem que se amar e se gostar do jeito que é também, até com a flacidez, até com o restinho de pele que sobra aí por conta da bariátrica, né? Perfeito. E me fala um pouquinho sobre, tu acha que tu aumentou tua autoestima com a cirurgia e antes da cirurgia, quando tu tinha obesidade não tratada, vamos dizer assim. Como é que tu era? Como é que tu lidava em relação a isso? Eu luto contra a obesidade desde de adolescente. Então já fiz todas as dietas possíveis e imagináveis. E eu fiquei durante muitos anos da minha vida controlando essa obesidade, mas dormindo com fome. Então você pensa, dormir com fome, olha só que tortura, chegamos, né? Que tortura, porque minha mãe brigava comigo, né? Porque tem gente que dorme com fome por necessidade e é muito triste, muito doloroso, as pessoas que não têm o que comer, né? E eu tenho o que comer, mas escolhendo não e dormindo com fome. Então era muito difícil realmente, assim, eu agradeço a Deus demais por ter feito a bariátrica, porque eu consigo
me alimentar. É o que todo mundo deveria fazer, né? Pequenas porções, com menos intervalo de tempo, você mantém o seu metabolismo acelerado e não engorda, porque você não chega com muita fome, com muita sede ao pote na hora da alimentação. Então eu consegui, com a bariátrica, fazer isso, né, obrigatoriamente, e eu não durmo mais com fome. Se eu tiver com fome antes de dormir, eu vou e como uma aveia com whey protein, durmo feliz da vida, graças a Deus, sem dor, sem peso na consciência. Mas é isso, eu vigio muito, porque eu fiquei muito impressionado, porque eu achei que fez bariátrica, eu não volto a engordar nunca mais, vou poder comer de pouquinho tudo na vida. E aí com o processo, com a Íria e com o Alexandre, que é meu psicólogo, muito na cara assim de, você pode voltar a engordar sim, a bariátrica não resolve para sempre, né? Então eu fiquei muito com isso na cabeça, eu não tô querendo passar por todo esse processo para depois voltar a engordar. Então, no ano passado, na época de julho, eu tive muito trabalho. Trabalhei muito, então eu acabei tendo que comer o que tinha no trabalho. Salgadinho, os coffee breaks, né, da vida. E eu, por mais que comesse pouquinho, eu já estava engordando de novo. Eu percebi que mesmo em pequenas porções, se eu comer todo dia salgadinho, sobremesa, docinho, mesmo que não tenha líquido, mesmo sem refrigerante, sem o suco, mas se for em pouca quantidade, todos os dias, eu estava engordando de novo. E aí acendeu o alerta novamente. E aí quando eu vou quebrar esse docinho, esse salgadinho, é só uma vez, não é todo dia, assim, é bem espaçado. E realmente é se policiar para andar com comida, não tem jeito. Eu tenho que andar com ovo cozido, com a minha whey, com franguinho. Minha mãe prepara um franguinho ótimo. Assim, ela passa um cuscuz em volta, fica um franguinho empanado na air fry, delicioso. Que eu pego só os pedacinhos assim, vou no carro mesmo, quando na correria. Mas é o caracol que anda com a sua mochila sempre com o alimento, porque senão... A gente é o resultado das nossas escolhas, né? É realmente o resultado dessa escolha, de eu ter esse foco de... no lanche, eu não vou comer o sanduíche, eu vou comer o ovo cozido. Pelo menos no lanche, né? E aí eu vou levando, assim, com a felicidade de que eu tô com a consciência tranquila de que eu tô me alimentando bem. E consegue, né, manter, né? Porque, assim, da maior parte das pessoas que querem ficar com o corpo legal, não só da saúde, mas também a parte estética, né, tem uma preocupação maior, né? A gente conhece várias pessoas que são super regradas na sua dieta e não são operadas. Eles são regrados do mesmo jeito que tu consegue ser regrado. A questão é que tem pessoas que é mais fácil, biologicamente isso, e tem pessoas que são mais difíceis. Com a cirurgia, acabou tu fica parecido com a pessoa que tem um pouco mais de facilidade biologicamente de conseguir manter uma dieta. Eu acho que esse é o diferencial da cirurgia, né? Ela deixa iguais, assim, as pessoas, certo? Então, tu vai ter a mesma dificuldade de uma pessoa que não tem a genética por excesso de peso, certo? Íria, e falando sobre essa visão, né? Eu imagino que é uma questão importante lidar com a visão do paciente em relação ao corpo. E como tu consegue não gerar, vamos dizer assim, um preconceito, né? Que tu tá dizendo, aquele paciente tem obesidade, eu quero que ele se trate, eu quero que ele melhore, né? Eu quero que ele seja mais saudável, mas ao mesmo tempo tu não pode dizer que ele não pode se sentir mal, já que a gente sabe que a obesidade é uma doença. Como é que eu posso dizer que aquele paciente não precisa se sentir mal com seu peso? Então, como é que é essa autoaceitação que tu recebe dos pacientes? Eu acho que, principalmente no meu conteúdo do meu Instagram. Meu conteúdo do meu Instagram tem muita coisa voltada para isso. Inclusive, tem uma postagem que fala que a autoaceitação não é desleixo, né? Ou você não precisa caber num 36. São assuntos que eu venho discutindo no meu Instagram. Os meus pacientes, de certa forma, eles acessam muito o meu conteúdo e eles conseguem ter uma noção do que eu tenho para transmitir. Mas se for um paciente que ele veio alheio, né? Ele não sabe... do meu conteúdo, ele não sabe do meu Instagram, eu vou sempre trazer para ele essa ideia de que ele se aceitar enquanto uma pessoa que está acima do peso, enquanto uma pessoa que tem patologia associada. Isso não significa que essa aceitação, ele tem que negligenciar os cuidados de saúde dele. Isso é discutido dentro do consultório, isso é trazido. Eu acho que esse acolhimento ele tem que surgir nos mínimos detalhes, sabe, doutor? Por exemplo, a minha cadeira no meu consultório, ela precisa suportar um peso até acima de 200 quilos, por exemplo. Eu preciso ter fitas métricas que sejam acima de 2 metros, balanças que pesem mais do que 250 quilos, porque eu acho que é a partir dali que ele vai se sentir confortável em estar naquele ambiente, ser recebido e entender. Eu caibo aqui,
Mas, mesmo cabendo aqui, eu preciso mudar, eu preciso alterar a forma como eu estou lidando hoje com a minha saúde, com a minha alimentação, com o meu corpo. Vocês dois estão super de parabéns porque vocês humanizam esse atendimento, né? Eu tinha um outro médico que eu fiz a bariátrica antes de conhecer o Dr. Fernando, você, Fernando, e o seu atendimento comigo é muito mais humano. Eu preferi fazer essa troca depois da minha cirurgia, eu fiz com um outro médico, mas que por conta de uma dificuldade de idioma, por ele ser de outro país, eu sentia ele muito frio, assim, muito... Me falaram até que ele é açougueiro, que ele chega aqui em Fortaleza e faz 15 cirurgias em meia hora. Brasileiro, né? Na verdade é porque a gente é humano, né? E como a gente já está fragilizado por conta de tudo, inclusive do medo de passar por um procedimento cirúrgico, a Iria me atendeu assim de uma forma que foi realmente diferente. Eu me senti acolhido e esse cuidado humano, a gente é humano, a gente precisa de um acolhimento humano nesse momento difícil, né? É a formação do cirurgião bariátrico, né? A formação de cirurgião, né? E, infelizmente, o cirurgião é um técnico, né? Como falou, pode ser considerado uma açougueira. Ele sabe, tecnicamente, como operar. E muito bom, muito reconhecido como cirurgião, isso. Né? Só que o tratamento de uma doença crônica, né? A gente vê na obesidade como uma doença crônica. Primeiro, tem que entender que o paciente, né? Ele precisa ser acolhido, porque se o paciente não for acolhido, ele nunca vai ter um tratamento, né? E ele merece ser acolhido por ele ser paciente, né? Só por ele estar procurando a gente tem que acolher ele, né? A gente tem que mostrar que talvez algumas escolhas que eles estão fazendo naquele momento tem um fundo genético, biológico, fisiológico que está fazendo ele fazer escolhas erradas. Então, não pode botar a culpa nele, né? Agora, a conquista de perder peso é uma conquista totalmente do paciente, né? É tipo, a cirurgia, ela é coisa técnica, né? Como eu falei, né? Se o paciente não fizer dieta, ele não vai emagrecer. Não muda nada, né? O paciente opera... Eu, enquanto nutricionista, o psicólogo, né? A gente é facilitador. Eu costumo dizer que nós somos facilitadores do processo. Mas não está nas nossas mãos. A gente entrega aqui, ó. É isto que você precisa fazer. Aquela pessoa só vai ter resultado se ela fizer. Se ela cumprir. A questão que eu acredito que é importante é que dos 100% que ele precisa cumprir, se ele cumpriu 98%, ele já está se martirizando. É um paciente que ele tem muito essa visão de se autoculpabilizar como a única pessoa responsável por tudo em relação à obesidade dele. E se ele faz 98%, ele já vem, né, receoso, ele senta na cara. Você percebe, enquanto atendimento você percebe. E eu acho que é papel nosso trazer para eles que tá tudo bem também, que vão ter deslizes e que a gente precisa voltar para o ponto de partida para a gente continuar o processo. Eu acho que é nesse aspecto que a gente precisa trabalhar, né, acolher todas as vezes e não como se eles precisassem trazer um resultado pra gente, sabe? A impressão que dá é que é uma mãe brigar que vai brigar com um filho. Tem paciente que não volta no consultório porque tem medo que eu vou brigar com vai brigar. Tu tão bonzinho, né? E aí quando a gente passa a ideia de que, olha, você não vem trazer resultado pra mim, você vem pra cá pra eu te ajudar. Eu vou trazer as ferramentas certas para que se você saiu do caminho, você volte para ele. Se a pessoa consegue, se o paciente consegue enxergar a gente como um facilitador do processo, ele vai sempre voltar. Sempre com certeza. voltar. Isso. E eles têm que entender isso, né? Talvez, se o paciente não estiver bem naquele momento, seja a melhor hora dele voltar, né? Na verdade, é que ele tá mais precisando da gente, né? Dan, e voltando um pouquinho, né? Tu é uma pessoa pública, né? Todo mundo conhece, né? Da TV União. Tio Dan. Pois é. Eu imagino que quando tu optou pela cirurgia, tu deve ter enfrentado críticas. Como é que tu lidou com isso? E antes, tu se sentiu algum momento tendo gordofobia? Uma vez eu conversando com uma senhora, eu já tinha feito a cirurgia e ela veio me falar assim que era um absurdo eu ter mutilado o meu corpo. Ela usou essa palavra, você mutilou o seu corpo como se fosse um pecado contra Deus por eu ter mutilado o meu corpo, né? Só que eu mutilei o meu corpo todas as vezes em que eu comi até em me empachar. O pecado da gula é muito mais pecado do que você usar uma ferramenta cirúrgica da ciência humana para poder se cuidar e se tratar e buscar saúde e bem-estar, né? Então, assim, ela talvez... É muito fácil as pessoas julgarem, mas só sabe quem sente, né? Uhum. Não dá para você julgar o processo de ninguém, porque só a pessoa que sabe, só ela que sente, né? Eu sofria muito quando era criança, mais por conta da minha cabecinha de cearense. Que eu também sofro um pouco com isso. Meu bullying, quando eu era criança, era mais por causa da minha cabeça. Mas por conta da minha gordura, eu tinha ginecomastia.
Então eu já tinha um processo de complexo muito grande por conta da minha ginecomastia, que eu fiz com 27 anos de idade a cirurgia. Só que eu me livrei desse complexo, mas era infeliz, né? O ciclo vicioso. Você desconta na comida, fica triste porque comeu e desconta de novo na comida. Esse ciclo vicioso que eu não conseguia sair durante muito tempo na minha vida. Por mais que eu estivesse na televisão, como eu trabalho mais com humor, eu nunca senti uma gordofobia direta, não. Eu acho que eu mesmo é que me cobrava muito em me ver, né? Não me senti bem comigo mesmo. E isso me fez até despertar o olhar sobre como a gente muda com as pessoas por conta do físico, né? Como as pessoas mudaram comigo por conta do físico, né? Quando eu estive magro, mais sarado, mais magro, mais gordo, e as pessoas iam mudando. Eu emagreço, as pessoas dizem, nossa, parabéns, como se... Eu sou digno de receber parabéns? Eu não me sinto como se isso fosse um motivo, mas as pessoas dizem, nossa, agora você tá bem... Mal sabe, como né? sabe que eu tava mal, né? Assim, como se você estar bem ou mal, parabéns ou não, é de acordo com o seu corpo, né? Sendo que você tem outras mil coisas na sua vida além disso, né? Tem outros fatores na sua vida, amorosos, financeiros, espirituais. Então, não é só... A gordura não te define como bem ou mal, feliz ou triste porque você tá gordo ou não. Mas as pessoas veem dessa forma, elas mudam com você por conta disso. Mas esse discurso, assim, eu acho importante bater nessa tecla, porque esse discurso, ele existe, ele é real. E é independente de ser portador ou ser uma pessoa com obesidade ou não. Eu passei por uma situação parecida de sumir por algum tempo, assim, da academia que eu frequentava, e quando eu voltei, eu tava 8 a 10 quilos mais magra. E todo mundo que olhou pra mim disse, meu Deus, o que foi que tu fez? Tu tá maravilhosa. E aí, as pessoas não fazem a menor ideia do que me fez perder aqueles 8 a 10 quilos. E eu disse assim, você não faz ideia. Me diz que dieta foi essa que tu fez. Aí todo mundo queria a minha dieta. Vocês não queriam a minha dieta. É melhor não, né? Certeza que não queriam a minha dieta. Mas por quê? Assim, porque a dieta do pão, vocês conhecem? Não, o pão que o diabo amassou. Eu acho que vocês não vão querer comer esse pão, não. Enfim, de fato, a pessoa... até para elogiar o emagrecimento de alguém, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que é que tá por trás daquilo ali. Assim como culpabilizar o indivíduo pelo ganho de peso, a gente também não sabe o que é que tá por trás daquele ganho de peso. Tem tantas nuances envolvidas que até pra gente comentar sobre o corpo do outro, que primeiro não deveria nem comentar. Eu acho que essa é a principal regra. Nem comentar, mas até pra você fazer algum tipo de elogio, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato pra saber do que você tá falando. Pessoas que eu gosto muito, eu já tive vontade de puxar a orelha e dizer, vamos cuidar da saúde, porque não é uma questão só estética, né? Vamos cuidar da saúde, porque a obesidade gera muita comorbidade, mas eu não faço, porque a gente tem que respeitar, né, o processo da pessoa. Até porque a pessoa só vai abraçar o tratamento quando incomodar Perfeito, a ela. Pode ter a família inteira falando que ela tem que fazer cirurgia bariátrica, que ela tem que fazer dieta, que ela tem que entrar para uma academia. Essa pessoa ela só vai fazer isso quando isso incomodar a ela. Quando dentro dela existir a necessidade da mudança, ela vai tomar as rédeas do negócio e vai. Eu encontrei fazendo uma gravação e aí eu encontrei um senhor que estava com mais 3 senhoras da família dele e ele... E aí, eu devo fazer bariátrica ou não? Elas estão tudo aqui me perturbando para eu fazer bariátrica. Eu faço ou não? Aí eu olhei assim pra ele, né? Porque eu disse, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu olhei pra ele... Já captei o estilo dele e falei, né? O senhor ficaria no Natal sem comer tudo da ceia? Largaria a cervejinha? Ele, não consigo. Aí eu, pois comece com a terapia, vá primeiro num psicólogo, trabalhar primeiro a mente, né? Porque primeiro realmente a base de tudo tá na mente, né, gente? Se você não, a mente não acompanhar o que você fez ao seu estômago, você vai voltar a engordar e de uma forma muito pior, na verdade, né? E a compulsão é realmente algo muito sério. Eu, depois da bariátrica, eu me vi com vontade de fumar cigarro, sendo que eu não fumo, nunca fui de fumar cigarro. E depois de uns 6 meses de bariátrica, nossa, tô com vontade de fumar um cigarro? Aí, eu, por conta da terapia, eu reconheci que aquilo ali não era fisiológico, e sim a minha compulsão, indo para um outro lugar que eu prefiro. Fiz a bariátrica por saúde, vou fumar cigarro? Não, né? Preferi não comprar e não fumar o cigarro. Mas realmente a mente tem que acompanhar o processo cirúrgico. Por isso que é tão complexo, né? Assim, quem faz cirurgia realmente tem que entender. O Dan é ótimo porque ele entendeu, né, o processo, e ele entendeu que ele precisa continuar no processo.
O que acontece, muitas pessoas operam e acham que é um ponto. Operou, acabou. Operou, vai emagrecer, não precisa mais de acompanhamento. Mas o nosso corpo, a nossa mente é muito complexo, né? Tem vezes que o paciente tem uma válvula de escape na alimentação, em algum alimento. Tem vezes que o corpo vai querer essa válvula em alguma outra coisa, né? A gente consegue direcionar, né, a maior parte dos pacientes, né, por exemplo, consegue direcionar para esporte, né, que tu vê, assim, é incrível como o paciente vira um maratonista, né, alguns, paciente que adere. Então, existe forma, né, de pensar aonde, como ajudar o paciente, né, por isso que é importante ele não sair de perto da gente, né, do psicólogo, do nutricionista, do cirurgião, quando consegue ir por os três, é excelente, mas normalmente dando uma pegada, vamos dizer assim, de forma mais coloquial, a um desses profissionais já ajuda muito, né, Ira? Com certeza. Em contrapartida, a gente tem os que aderem muito ao exercício físico e tem aqueles que não aderem e, pasmem, né? Eu tenho muitos pacientes que dizem assim, não, quando eu emagrecer um pouquinho mais eu começo. Como assim o movimento está ao contrário? A academia é o ambiente ideal para que você consiga alcançar os seus objetivos. Como só depois de alcançar os objetivos que você vai para lá? Para você ver o quão pesa para eles a questão da autoimagem, né? Achar que hoje o ambiente da academia é só para quem já é no shape. Não tem nada né? a ver, né? E Pelo contrário. não buscar a ferramenta. Essa questão da inclusão, né, do body positive. Quando você pensa em autoaceitação, em olhar para você, ok, estou acima do peso, mas mesmo assim vou me cuidar. Ele consegue se aceitar, mas ir à academia sem se preocupar com a opinião dos outros. Mas sabe o que eu vejo também, Iri? Muita gente diz assim, eu tô malhando é pra comer. E aí malha e não faz dieta. E come que só. Então, e eu percebo que você pode emagrecer até sem fazer exercício físico. 80% é alimentação. Então, você consegue emagrecer até sem ir pra academia. Não dá, é pra desregrar da alimentação. A qualidade do emagrecimento de quem não pratica o exercício físico é completamente claro, diferente. não só a qualidade, como a disposição, Isso. a mente, a saúde, o tônico do corpo, né? Todo o conjunto. Eu acredito bem que o Dan falou, assim. Eu acho que emagrecimento é dieta. Emagrecimento é dieta. Déficit calórico. Déficit calórico. O esporte é muito bom para o emagrecimento, certo? Mas eu acho que ele é bom para muito mais outras coisas, né? Saúde mental, né? O convívio cardiovascular, aumentar a capacidade cardiovascular. Então, realmente, é comum, inclusive, paciente que tem excesso de peso ir para academia, ir fazer exercício e ganhar mais peso ainda. Por quê? Porque, naturalmente, fazer atividade física aumenta a fome. Sim. Então, se o paciente não tiver um acompanhamento, então talvez aquele gasto calórico que ele tem lá, de 400, 500 quilocalorias, ele vai fácil comer mais do que isso, porque aumenta os hormônios da fome. Isso é fisiológico. E o músculo cresce, mas a gordura ainda também tá lá. E pode acontecer até ele vai para academia, ele faz a prática, mas ele não faz com a intensidade que ele deveria fazer, e aí ele utiliza daquele discurso que o Dan acabou de falar. Eu malho é pra comer. Né? Mas tem ver que o malho pra comer é pra comer sem caloria, não 5 mil. Isso, aí ele come 5.000 calorias, aí ele tem um treino bem leve, mas ele malha pra comer. Você precisa ser triatleta, né? Pra comer na quantidade. É uma maratona semanal pra conseguir. Falando, eu acho que esse tema é muito importante, né? Falar sobre esse movimento, né, dos corpos livres, né? O quanto tu acha que isso atrapalha o tratamento da obesidade e o que é que tu acha dos médicos, profissionais de saúde no geral, que fala que existe romantização da obesidade? Esse é um tema muito polêmico, né? Inclusive. A gente precisa entender que o movimento, primeiro que ele existe desde a década de 60. Ele não é novo. Ele veio ganhar a visibilidade de 2010 em diante por conta das redes sociais. Mas esse movimento, em nenhum momento, se você for adentrar a informação do movimento, ele fala que a autoaceitação tem a ver com o desleixo, com o deixar por isso mesmo. A tal da síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não, ele traz que a autoaceitação é o primeiro passo para que você cuide de você, para que você direcione a sua atenção para você mesmo. Em relação à alimentação, como em relação saúde mental, em todos os aspectos. Então, eu não acredito que nós, profissionais de saúde, devamos trabalhar em cima da gordofobia ou em cima da obesidade, na verdade, dessa maneira. Porque se a gente não criar métodos acessíveis para esse paciente, a gente nunca vai alcançá-lo. Achar que ter uma cadeira grande no seu consultório, você está estimulando a obesidade. Achar que você ter revistas
de emagrecimento, aquelas revistas na recepção, que aquilo ali você vai estar estimulando aquele paciente a seguir alguma coisa. É o contrário, ele vai se sentir constrangido em ver tantos estímulos de emagrecimento e ele não caber na cadeira que tá ali reservada para ele na recepção. Ele não caber no ônibus, nem todo mundo anda de carro. Transporte coletivo, ele não conseguir passar numa catraca, né? Isso vai facilitar ou vai dificultar o acompanhamento dele? Isso vai dificultar o acompanhamento dele. Ele vai sentir constrangido de sair de casa para chegar até o consultório para buscar ajuda. Então, a gente precisa entender que o combate é a obesidade, não a pessoa com obesidade. Enquanto a gente achar que o combate é ao indivíduo, isso vai só piorar. A gente precisa facilitar o acesso dele a todas as ferramentas para que ele se sinta convidado a tratar aquilo ali. Nossa, ela fala tão bonito, né? Ela fala tão bonito, eu tô me arrepiando. Orgulho, pense! A grande maioria das vezes, poxa, você vê aquele filme que foi muito falado, a Leia. O cara ficava trancado dentro de casa, ele não saía de casa, né? Era o tempo inteiro lá. Até que, por quantas coisas ele passou, ou quantas vezes ele foi negligenciado até ele chegar àquele peso e àquela condição de nem conseguir se levantar de um sofá, né? Eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente precisa realmente acolher. Ao invés de olhar para o paciente e nem sequer pedir um exame, nem sequer perguntar o que é que ele veio fazer na consulta, que eu acho que isso é crucial. O meu paciente ele pode ter 200 quilos. Ele chegou no consultório, eu vou perguntar, o que você veio buscar aqui? O que você quer comigo? Às vezes esse paciente ele quer outra coisa. Ele está sentindo uma dor no estômago e ele quer uma alimentação para melhorar a dor no estômago. Ele não quer perder não sei quantos quilos. E eu preciso entender que eu não vou ali doutrinar aquele paciente. Aos poucos, ele vai entendendo sozinho a necessidade de emagrecimento. Porque o emagrecimento, às vezes, vem com consequência. Ele vai melhorar a qualidade da alimentação dele, a dor epigástica vai passar. E, em consequência, ele vai emagrecer. Eu preciso, primeiro, acolher. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Depois, tratar. Mas a primeira coisa é a porta de entrada, é acolher, saber que independente do que ele já tenha feito em relação a exageros alimentares, ou, sei lá, comer e praticar o vômito depois, independente do que ele tenha feito, da quantidade de remédios que ele tem usado, ou da quantas vezes ele negligenciou a atividade física, ele é bem-vindo, né? Mas é uma discussão difícil. Eu tive um episódio, umas 3, 4 temporadas atrás, de um nutricionista aqui de Forquim tem um posicionamento quase radical em relação à romantização da obesidade, né? Dizer que achar que esse termo é muito ruim, né? Que a romantização da obesidade, na verdade, é disfarçada de um preconceito contra o paciente obeso. Que, na verdade, o médico, o profissional de saúde, quando Thais Carla romantiza a obesidade. Na verdade, ele tá tendo preconceituoso com ela, com o que ela defende, com o que ela defende que o avião tem que estar preparado para receber ela, que o ônibus tem que estar preparado para receber ela, que o cinema tem que estar preparado. E nesse episódio eu tive hater. Eu não tenho hater pra nada. Eu tive hater dizendo que eu era um profissional que tratava a obesidade, que não é para dar voz a uma pessoa que romantiza a obesidade. Pra ver quanto é difícil, né? Isso. Então, até quando a pessoa estuda, que ela estuda, né? Ela se tem hater é porque tá fazendo sucesso. Mas foi porque tá dando certo. Mas é incrível como foi um episódio que eu achava assim que ia ser uma divulgação enorme, mas não. A própria rede social meio que travou esse episódio. Ele não cresceu, assim. E eu fiquei com medo dos haters. Eu vi que como realmente... E agora com a internet isso aparece mais ainda, né? Os haters parece que tem mais voz, né? A pessoa consegue mostrar o ódio dela a um determinado assunto como se tivesse invisível, né? Consegue enaltecer ou acabar com a vida de uma pessoa ali na rede social. O mais importante é o respeito, né? Porque só sabe quem sente, você tem que respeitar o processo do outro. Não dá para romantizar porque é uma doença e a gente precisa de tratamento, mas ao mesmo tempo você tem que, se a pessoa tá feliz como ela queira, você tem que respeitar. A questão é que, assim, pela obesidade ser uma doença visível, todo mundo acha que tem o direito de decidir por você ou de opinar. Uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão, não ninguém vê. Ninguém vê. Então, ninguém quando vê uma pessoa com diabetes comendo um docinho na rua, vai vir 30, 40 pessoas para dizer assim: olha, esse docinho faz mal, viu? Tu é diabetes, não pode comer esse não. Sabia, olha, diabetes é doença. Um amigo meu que tem diabetes jovem, e um outro amigo nosso, colocou açúcar, cuidado, não pode pôr açúcar não. Sendo que meu amigo tá medicado, ele pode pôr açúcar no café se ele quiser. Mas esse comentário dá gatilhos nele ruins. Do cara dizendo, você é diabético, não pode comer açúcar. Quem disse? O diabético que estiver medicado pode comer açúcar, né?
E ele tem gatilhos ruins quando as pessoas também têm esse tipo de preconceito com ele. De fato, mas é porque é uma patologia mais silenciosa, assim, a gente não vê estampado no rosto de uma pessoa com diabetes que ela tem diabetes, ou que ela tem hipertensão, né, e a obesidade A obesidade é visível, né? Visível, Tem então pessoa todo que mundo se acha direito. tem pessoa que tá com câncer super grave e aparentemente saudável e, na verdade, não tem nem expectativa de vida, né? E o paciente com obesidade, ele fica visível, né? Todo mundo vê e todo mundo acha que pode opinar, né? E todo mundo sabe, acha que tem a solução para aquela pessoa, mas na verdade não tem, né? Até os profissionais de saúde têm dificuldade dessa abordagem, imagine. Aproveitando isso, assim, qual conselho tu daria para as pessoas que tem esse pensamento mais, né, do movimento, né, corpos livres, né, da autoaceitação, e pensa em procurar um tratamento? A Thaís Carla, né, a Jojo Todinho, né, ela recebeu muita crítica, né, porque são pessoas que se empoderavam, né, daquilo, e na hora que ela procura um tratamento, parece que ela tá atraindo o movimento. Tu, como pessoa pública, né, assim, como é que tu acha qual o conceito tu dá pra essas pessoas? Inclusive, aproveitando a coisa assim, o Dan, um grupo de pacientes, já teve algumas vezes que colocaram tu como exemplo, entendeu? E até exemplo estético, pós-cirurgia bariátrica, né? Quero ficar igual a ele. Isso, quero ficar igual a ele. Isso é um problema, né? Porque isso é um problema. Primeiro de tudo, não se compare. O primeiro erro é você se comparar. Porque eu faço atividade física desde os 17 anos de idade. Então, eu já tinha uma estrutura muscular, uma memória muscular antes da cirurgia bariátrica. Eu engordei 5 anos antes da cirurgia, eu vinha engordando, pandemia e tudo, mas eu ainda malhava. Então eu tinha músculo, uma estrutura muscular que eu construí desde os 17 anos. Então não adianta a pessoa que nunca malhou, faz a cirurgia e quer se comparar comigo para ter, logo depois da cirurgia, ter a condição muscular que eu adquiri durante todo esse tempo. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter suplementação, tem que ter alimentação correta e tem que parar de se comparar. Você não pode se comparar. Quando eu chegar aí eu paro. Vira essa boca pra lá, menino. Vira esse negócio pra aqui. Eu não vou parar nunca. Porque se parar, cai tudo. Se parar, murcha tudo. E você tá se comparando com a minha genética, mas você tem a sua. Pra ter a minha, só se você tivesse nascido eu. Eu não posso me comparar com outra pessoa que tá com aquele físico, porque a estrutura física dela é única, não é a minha. Perfeito. Eu não vou ser igual a ela nunca. E a visão de sucesso, ela é muito relativa para os pacientes, né? Porque eu já tive de acompanhar um paciente que ela tinha 160 quilos. E hoje ela pesa 110, 115. Quem a vê na rua diz assim, essa mulher precisa emagrecer, ela precisa de bariátrica. E ninguém consegue perceber que ela já conquistou quase 50 quilos a menos. Essa cirurgia dela não deu certo? Não foi boa? Pelo contrário, a cirurgia dela foi um sucesso. Uma mulher que consegue perder 50 quilos e manter esses menos 50 é sucesso. As pessoas acreditam que a cirurgia bariátrica ela só é sucesso se você chegar ao IMC de eutrofia. E não é. O IMC de eutrofia é para uma boa parcela, mas não é para todo mundo. Tem muita gente que vai fazer cirurgia bariátrica que nunca vai chegar na eutrofia, que nunca vai chegar no peso ideal dela. E tá tudo bem, porque a cirurgia não é estética. Porque nós nascemos para caber em corpos diferentes. Entende? O IMC, ele é um cálculo. Nossa, eu arrepiei agora com essa frase da semana. Mas nós somos diversos, inclusive o brasileiro. O brasileiro então, é muito diverso. E o IMC, ele é um cálculo que foi criado primeiro. É um cálculo europeu, né? De massa. Ou seja, pegou todas as mulheres de lá, da região, e fez uma média. Como fez um cálculo para os homens, ou como fez um cálculo para os idosos, né? Então, assim, ele é muito bom para medições em massa. É uma triagem. Para um indivíduo só, se você for pegar um IMC, por exemplo, daquele lutador Anderson Silva, se você for calcular o IMC dele, ele tem IMC de obesidade. Por conta da altura também, ele do peso. Ele tem muita massa muscular, pesa bastante, e ele vai ter IMC de obesidade. Ele é obeso por isso? Não é. Então as pessoas acham que tem que caber dentro daquela caixinha. Só que pra gente ter uma média, vai ter sempre gente que tem muito e gente que tem pouco. A gente faz somatório e tira a média. Uma boa parte vai caber, mas tem gente que nunca vai caber naquilo ali. Por isso que não adianta se comparar mesmo, né? Eu realmente não me comparo. Pra mim, a minha inspiração sou eu mesmo. Tanto que a cirurgia bariátrica hoje tem o nome de cirurgia metabólica, né? Isso, a gente chama de metabólica, justamente por isso, que tem paciente
com IMC próximo de 30, né, lá, que nem é, que, vamos dizer assim, não é considerado obeso e pode ter indicação de operar também, certo? Tem muita gente que chega pra mim falando, você não precisava, você não precisava fazer cirurgia, você não era obeso assim, mas é porque eu não imaginava o tanto que eu lutava pra não ser obeso e o quanto que tava difícil voltar a lutar contra a obesidade, porque eu dormi com fome durante 20 anos. Então, de uns 5 anos antes da cirurgia, eu não estava mais conseguindo dormir com fome, eu não estava mais conseguindo... Eu estiquei o meu estômago demais, então para fazer dieta eu não estava mais conseguindo. Eu realmente passava muita fome. E a bariátrica veio me ajudar a isso. Eu sou muito grato e satisfeito e feliz e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de fazer a cirurgia, porque eu consigo finalmente fazer uma dieta sem passar fome, né? É o que a gente escuta, né? Os pacientes, eles começam a achar que essa é a vida dele realmente, né? Que talvez aquela vida lá de restrição, né? Que vivia uma vida de restrição alimentar. E é difícil ter essa restrição, e ele achava que aquilo era normal, e depois da cirurgia, não, agora eu consigo comer de forma melhor, né? Pouco, mas eu consigo comer de forma melhor. E na verdade essa talvez deveria ser minha vida mesmo, né? Então esse é o novo eu, que na verdade é o que deveria ser desde o começo, né? O grande desafio pra gente, nutricionista, não é fazer ele comer pouco. Fazer comer pouco a cirurgia faz. É a qualidade do que ele come. Isso. É conseguir contemplar, tipo, a quantidade de proteína que ele precisa no dia, conseguir contemplar as vitaminas e minerais, e isso ser destrinchado ao longo do dia, para que ele consiga ter minimamente saúde, né? Se ele busca uma cirurgia bariátrica, pelo menos a meu ver, o ponto principal é a saúde. Né? O emagrecimento, a estética é consequência, mas a melhora dos exames, né? A melhora das questões metabólicas que é o ponto principal. Até porque para quem é muito obeso vai ter sobra de pele depois, para ter que lidar com a sobra de pele, né? Porque se for falar de estética, uma pessoa gorda é mais bonita do que uma pessoa com todo aquele excesso de pele, né? Ela fica até mais bonita gorda mesmo. E o excesso de pele realmente ele não é bonito, ele não é agradável aos olhos. E aí é todo um processo que a pessoa vai ter que enfrentar depois também com essa cirurgia de estética, né? Quer dizer, né? Cada um tem sua história, né? Assim, cada um busca de uma forma. Tipo, tem muitos cirurgiões que dizem, o paciente que vem pro meu consultório dizendo que se sente feio por causa do peso, eu não quero atender ele. Que eu só quero aquele que diz que vem porque busca mais saúde, certo? Eu acho que a motivação da pessoa é particular. Se a motivação do paciente é um lado estético, ótimo, porque eu sei que eu vou operar e ele vai ganhar saúde com isso, certo? E tem vezes que a motivação estética funciona, né, pro paciente. Tem vezes que ele se vê bem e vai funcionar mais do que ele saber que os exames dele estão normais, certo? Então, eu acho que cada paciente realmente tem que buscar a sua motivação e ver o que é que vai funcionar melhor para ele. Eu acho que a gente só precisa deixar claro pro paciente que talvez a imagem que ele tem de estética, ele não consiga alcançar. Isso é muito importante, isso. Porque pra não frustrar, né? Tem vezes que não cabe, entendeu? O paciente é estética, é tipo uma pessoa branca querer ser preta, ou preta querer ser branco. Tem vezes que nunca vai conseguir, entendeu? E quando ele chega nesse ponto que ele se frustra, aí ele abandona o tratamento. Mas aí ele é um paciente de reganho, entende? Aí você que tá aí do outro lado assistindo a essa questão de saúde, lembre-se que por mais que você não alcance a estética dos seus sonhos, olha, você vai ter um sexo melhor, com mais fôlego, não vai ter um monte de negócio assim, de como é que é? As brotoejas, nas assaduras na perna. Eu tinha muita assadura, muita coisa assim, era terrível. Pensa, porra feia que era, muito feio demais. Mas eu gripava 6 vezes por ano, agora eu tenho um resfriado bem mais leve, uma vez por ano. Claro, vacina, mas também a suplementação, né? Que a gente... A qualidade das A imunidade. Então, toda vez que eu fico doente agora é bem mais leve, bem mais fácil. A minha imunidade está bem mais forte. Então, eu tenho mais saúde, mais fôlego, mais vida, né? Do que antes. E esse é o real, entendeu? Assim, o paciente é para estar melhor. Os pacientes que, por algum motivo, não ficam, é porque faltou alguma coisa no processo. Se a medicina, né, se o profissional de saúde mostra que existe uma técnica como a cirurgia bariátrica que está há mais de 50 anos e estudos de mais de 40 anos que mostram que aumenta a expectativa de vida, faz o paciente viver até 10 anos a mais do que quem não fez a cirurgia, então ele tem que confiar na cirurgia, tem que confiar no processo. Se um ou outro paciente não chegou naquilo, é porque teve uma falha no processo e pode acontecer, como qualquer tipo de tratamento. E esse paciente tem que vir, né? A gente tem que tentar ajudar ele para
a cirurgia ser muito bom pra ele, como é pra maior parte das pessoas. Eu tenho uma dúvida. Porque, a dúvida agora, eu que faço a pergunta agora. Porque assim, às vezes eu tenho um dumping, que não é nem dumping, ele estava me falando aqui antes da gente começar a gravar, quando eu passo do ponto na quantidade, né? Ou então eu acabei ficando com muita sede, boto muita água em seguida da refeição, e aí eu tenho vômito, né? Eu fico com a sensação de dump para vomitar. Como é que as pessoas vão... Porque eu não consigo, eu já tenho a noção de até que ponto eu posso ir, e às vezes quando eu passo desse ponto, eu tenho esse sofrimento, né? De vômito, de passar mal. Você sente até que parece que vai morrer até. Bem difícil esses dumpings. Eu tento ao máximo não chegar lá, mas às vezes eu vou e chego nesse ponto que eu não deveria. Quanto mais eu chego, mais o meu estômago tá dilatando novamente. É porque realmente é complexo, né? Porque, primeiro, qual técnica cirúrgica, né? Existe técnica, o bypass, né? Que é uma técnica mais comum ter dump, né? Que é quando o alimento chega muito rápido no intestino. A tua sleeve, né? Não mexe no componente intestinal, certo? Porém, nosso corpo, existem mecanismos, todo mundo tem mecanismo que Deus fez, por exemplo, eu não posso morrer bebendo água. Se quiser aqui beber 10 litros da água, o nosso estômago vai dar uma resposta e não vai deixar você beber, né? Você vai começar a vomitar, certo? A cirurgia, eu diminuo o tamanho do estômago, certo? Como eu diminuo o tamanho do estômago, essa resposta, o nosso cérebro fica meio confuso com isso. Tem vez que tu tá bebendo 200 ml de água, que pode caber no teu estômago, certo? Porém, como chega muito rápido no teu estômago, que agora é pequenininho, dá a sensação pro cérebro estar bebendo uma quantidade muito maior, certo? Isso cria mecanismo de vômito, né? Mecanismo de entalo, né? Até mecanismo mesmo de passar mal, certo? É como se fosse uma defesa do corpo. O nosso corpo, o nosso estômago, com o tempo ele vai se acostumando. O nosso estômago vai começando a conseguir esticar mais ou esticar menos. Acostumando. As pessoas que comem muito pós-sleeve é porque ela conseguiu se adaptar tão bem, se acostumou tão bem o estômago dela, que esses mecanismos de defesa acabaram. Então o paciente vai conseguir cada vez... Não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia. E principalmente o que eu observo é os pacientes que conseguem comer mais, eles têm o hábito beliscador. Então, não é na refeição principal, é entre as refeições, ele vai beliscando, aqueles fingers foods que a gente chama, né? É uma castanhazinha, é uma peta, é um biscoitinho, e ele vai conseguindo colocar mais alimento. E outra coisa é a consistência. Porque quanto mais leve a consistência mais fácil dele comer. Eu percebo logo um paciente meu, por exemplo, que ele não tem uma boa mastigação, a consistência da alimentação ele tem uma tendência a diminuir. Se ele já pode comer arroz, salada crua, feijão, aí ele não coisa comer só um purezinho. Coisa pastosa, é mais fácil. Eu como uma carne moída, né? Quando você fala, olha, você já pode lanchar aqui um sanduíche natural. Aí ele fala assim, não, fiz só uma vitamina. Então você percebe que aquele paciente ele está reduzindo a consistência de forma inconsciente. Eu prefiro não mastigar mais tanto. Né? Eu prefiro alimentos que sejam mais fáceis de mastigar. Carne muito pesada, muito de churrasco, além de me doer, porque você tem que mastigar muito, né? Dói um pouco a minha gengiva, a minha dentição. Ela enche mais rápido, ela empacha mais rápido, e eu tenho preferido alimentos mais pastosos, mais fáceis mesmo. Mas isso é característico de quem não sabe mastigar. Quem não sabe mastigar. Nunca soube. Pois assista um episódio que eu gravei com a Fone, com o doutor, você vai ver. Lá fala assim, realmente a gente fala sobre isso. Esses pacientes que mexem muito na consistência de forma inconsciente, né? Eles vão buscar alimentos mais fáceis. Vai se acostumando com aquele alimento. É porque desce melhor. É mais fácil. Eu não preciso gastar 40 minutos para almoçar. Eu consigo almoçar mais rápido, né? A gente nessa ideia de correr o dia todo, com os 24 horas do dia da gente. Eu tenho preferido cozidos, né? Mais fáceis do que as carnes mais secas. É isso mesmo. É essa paciência de monge budista de se alimentar, de esperar a salivação acontecer, de umedecer a comida com a própria saliva, de ser pedaços menores, de mastigar o suficiente. Nem todo mundo, aliás, quase ninguém, né? Tem essa paciência para se alimentar. Operada não, isso não tem a ver com ser operada não, né? Que é bem comum essa dificuldade de comer rápido, né? Comer rápido é muito ruim, assim, pra gente, né? Dificulta muito o processo de emagrecimento, processo de saciedade. Então é costume, né? Tu passou 40 anos da tua vida comendo de um jeito, não vai ser de um dia pro outro. Tu falou que tem 42, né? Quase, né? Então, tu passou 39 anos da tua vida comendo de um jeito.
mais, vamos dizer, mais pra rápido, né? Então, Nossa, minha mãe brigava muito é. comigo. Mastiga direito, menino. Eu comia muito rápido. Foi realmente um processo. Isso. Eu passar a comer mais, mastigar mais, é realmente um processo. E que às vezes eu acho muito difícil quando a textura da comida é mais dura e mesmo. é difícil. É uma reclamação frequente isso. E tem que entender que acontece, né? E é ruim, inclusive, pra quem não é operado, né? Comer rápido, Mas né? existem estratégias. O fonoaudiólogo ensina você a comer. Aquela, né, dando carão. Ao vivo, né? Carinho capistrano, me ajude. De fato. Eu, nessa temporada, eu tô fazendo um quadro que é de respostas e perguntas. Eu falo uma palavra, uma frase, e vocês podem responder com a palavra. Eu morro de com a medo frase. dessas coisas. Aquele negócio do subconsciente, Se né? for Falar. muito rápido, pode ser uma besteira. Vamos lá. Fiquei nervoso. Vai começar com o Dan. Começa com a Íria, vai, que eu fico nervoso. Vai começar com a Íria. Vai. Então. Amiga. Autoestima, Íria. Necessário. Dan. Autoestima, amor próprio. Perfeito. Emagrecer, o que é que significa emagrecer pra vocês? É diferente de perder peso. Emagrecer é estilo de vida. Não pode ser pontual, tem que ser filosofia Perfeito. de vida. Gordofobia, Íria. Desnecessário. Atrapalha todo o processo. Vai a merda. Comparar o quê? A bariátrica, Íria. O que é que significa pra tu? Pra mim, é tudo. Minha vida há 15 anos, né? Meu ganha-pão há 15 anos. Mas a bariátrica, num contexto geral, eu acho que é a solução mais certeira para o tratamento da obesidade. A melhor coisa que eu já fiz pra mim na minha vida. Eu sonhava em fazer quando eu era adolescente já. Ainda bem que o plano de saúde cobriu aí. E eu não me arrependo em nenhum momento. Pelo contrário, eu agradeço a Deus sempre. Porque me botou na linha certa, né? Me obrigou a caminhar de forma correta. Perfeito. E aceitou, né? Aquele negócio, né? Fez, aceitou o processo, né? E por isso que tá bem, né? Um livro. Escolhi só um. Mas baseado no que a gente conversou hoje, eu gosto muito do livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E eu gosto muito do livro da esposa do Thiago Leifert, que é a Diana, que é Fazendo as Pazes com o Corpo. São excelentes. Olha, sobre bariátrica, tu me pegou. Não, é qualquer coisa. É sobre um que então, tu gosta. A Sociedade do Espetáculo de Guy Debord. Tem mais a ver com a minha linha de pesquisa. Perfeito. Um desejo. Pode ser aqui, quando eu falo um desejo, é geral. Um desejo pra humanidade, um desejo pra você, um desejo pra esse ano. É o que quiser responder. O que é isso? É um desejo. Mais fã e menos hater. Mais fã e menos hater, boa. Pronto, eu quero mais fã e menos hater também, Íria. Gostei. Não, eu queria menos briga entre a direita e a esquerda. Que a gente ficasse mais em paz, mais de boa, respeitando todo mundo. Mais união para o povo brasileiro. Perfeito. É isso, pessoal. O episódio super denso, né? Sempre quando nossos episódios demoram, né? Porque tem muito o que falar. Nunca é de leve. Nunca é de leve. Rápido. Foi, Mark, aí tá quase 1 hora já de episódio. O povo tudo já quer expulsar para Pois ao próximo. Tá brincando. Não, tá tudo certo. E Dan, um conselho final, né? Pra gente finalizar o episódio. Vamos lá. Nossa, me pegou de surpresa agora, hein? Um conselho que eu dou é se amar para depois mudar. E não mudar para se amar. O que eu vejo muito é as pessoas querendo mudar para depois se amar. Só que o movimento é o contrário. Primeiro eu me amo. Depois eu ajo para mudar, para conquistar alguma coisa. Fazendo a força do ódio nunca deu certo. Nunca deu certo. Perfeito. Eu acho que foi o que a gente falou nesse episódio, né? Eu Exatamente. acho que o movimento de corpos livres é justamente isso, né? Eu me amo primeiro e depois eu me movimento em direção ao melhor caminho. Agora, tentar chegar naquele caminho, na força do ódio, pra só depois que eu mudei, que eu vou me amar. Desiste, né? Eu escutei uma mulher na academia falando, eu tava em casa procurando uma coisa pra ter ódio, pra vir na força do ódio. Aí eu, minha senhora, venha na força do amor próprio, porque na força do ódio você desiste, né? O meu conselho antes de fazer exercício no corpo, faça na mente. Porque a nossa mente, ela que domina, ela que tem o poder, é ela que decide o caminho que a gente vai. Então você primeiro precisa se reconhecer, saber o que é fisiológico e o que é compulsão, o que é emocional. E você se conhecendo, tendo esse autoconhecimento, você pode reconhecer aquele gatilho negativo
e tentar transmutar essa energia dominando indo para outro caminho. Seja com uma oração, seja com autoafirmações, né, repetindo, né? Se eu tenho uma raiva de uma pessoa, eu faço o Ho'oponopono, que é uma oração havaiana. Eu fico repetindo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para eu não absorver aquela energia negativa daquela pessoa e seguir em paz. Então, ao mesmo tempo, me deu uma fome, tô doido para comer um doce. Não, aí você repete, não, doce vai me fazer mal, é melhor aqui eu comer um ovo cozido que vai me fazer bem, se repetindo e exercitando a sua mente. Não se compare nunca, seja a sua inspiração, faça o seu caminho e deixa quem quiser falar. Doutrinadíssimo por Alexandre Brasil. Ó. E agradecer, né, mais uma vez estar aqui com a gente, né? A ideia do episódio, já tinha falado com o Dan que eu queria gravar um novo episódio com ele. E aí eu conversei com ela. Já tô bem mais magro, né? Antes e depois. Dá pra fazer um episódio lá do outro. Tem uma melhorada. E aí ele deu a ideia, eu achei muito boa essa ideia do que ela deu sobre falar sobre o movimento de Corpos Livres, né? Agora, né, que tá super a imprensa falando muito, né, por causa da bariátrica da Thaís Carla. E... Desculpa, a Thaís é a dançarina, isso, né? A dançarina e cantora, né? Que isso. Ela fez bariátrica recentemente. Ela faz 2 semanas. Que ela tinha essa luta pelo corpo livre. Isso. Mas gente, não pode julgar, a pessoa tá buscando o melhor pra si, perfeito, né? Perfeito. Isso não significa que as pessoas não devem se amar. Não tem nada a ver com o que ela vinha pregando. No meio médico, né, tinha muita gente que tinha um preconceito, né, com ela. Porque achava que ela ficava romantizando de uma forma ruim, né? Dizia, não, eu tenho obesidade e isso é uma coisa saudável pra mim, não tem problema eu ser assim. Não tem problema em ser assim. Aí o ponto é dizer que é saudável, né? Mas eu acho que o que ela falava realmente é que ela tinha que se amar do jeito que ela era, né? Ela tinha o direito de existir. Isso. Ela tinha o direito de ter acesso a locais públicos, os ambientes precisavam estar preparados para recebê-la. E não é só ela. Eu acho que a população, de modo geral, ela vem se tornando portador de obesidade, pessoas com obesidade, cada vez mais. O crescimento da obesidade é exponencial. Apesar de todas as estratégias que hoje existem para emagrecimento, ainda assim as pessoas estão, ano a ano, se tornando mais obesas. Então, de certa forma, ela tem razão. As pessoas têm o direito de existir. As pessoas com obesidade têm o direito de existir. E têm direito, inclusive, de ter acesso a cinema, ter acesso a aviões, ter acesso a transporte público. Eu acredito que o ponto era esse. Só que a forma como as pessoas enxergam a fala agora tem todo mundo que se adaptar a ela porque esse aqui é o estilo de vida. E não é questão de ser estilo de vida. E a gente tem que aceitar, né? Na hora que a gente define, né, que a medicina, né, a profissional de saúde define que é uma doença, e tem isso, tem um CID, né? Tem um CID lá, CID, né? Quando a pessoa vai lá pedir um atestado, né? Existe o código de doença, né? E existe o CID da obesidade já, certo? Desde 2013, certo? Então, se a gente definiu isso, não tem a pessoa pode faltar um emprego dizendo que tá gorda? Não pode. Não, existe a identificação, por exemplo, vai pedir um procedimento, né? Então, justifica a utilização de algum remédio. Aí existe o código da doença obesidade. Não incapacita, não é atestado, não incapacita, né? Eu estava atrás do bom atestado. Eu ia perder, né? Ó. Então, eu acho que a gente tem que aceitar que é isso, né? Acolher, né? Aceitar que é um tratamento e realmente tirar a culpa, né, do processo, né? Quando a gente tem culpa no processo é muito ruim, é ruim para todo mundo, é ruim para o médico que não consegue engajar o paciente, é ruim para o paciente que não consegue o seu tratamento. E se a pessoa defende que ela, como obeso, ela tem direito de ser feliz, ela tem direito de ser feliz. Essa não é a questão. Respeitar. Né? Essa não é a questão, né? E vai chegar um momento que, se for se incomodar ela e se for da necessidade, ela entra no processo de emagrecimento. Tanto que, assim, para fazer a cirurgia, ela perdeu 30 quilos. Isso. Antes da cirurgia. Ela perdeu 30 quilos. E ela tinha hater médico direto, dizendo que ela devia operar, que ela devia fazer isso, né? E, tipo, nenhum desses deve ter chegado perto dela, assim. Realmente fez ela pensar em fazer a cirurgia, né? O que ela que deve ter tomado essa porque decisão. não são os dentes apontados, né? É o que a gente falou o episódio inteiro. É o acolhimento. No momento certo, no momento oportuno, a Jojo Todinho resolveu fazer a cirurgia dela. No momento oportuno, a Thaís Carla resolveu fazer a cirurgia dela. E a gente não tem nada a ver com isso. Isso. E a gente tá falando de 2 casos, assim, de paciente com obesidade muito maior do que a maior parte dos nossos pacientes, né? Sim. Tô vendo lá na clínica, a maior parte dos nossos pacientes é MC 35, né? Aquele MC perto de 40, né? Eu tenho paciente eu tenho vários pacientes, né? Mas
elas, né, devia ter um IMC acima de 50, né, acaba que não é o grande público. Realmente não é a massa, né? Não é o todo. Isso. E Iri, como é que a gente vai pra te achar nas redes sociais? Que quiser marcar uma consulta contigo. Nas redes sociais está como Amorim Nutri, que é o meu sobrenome. E no meu próprio Instagram, ele também tem um linkzinho para você entrar em contato para agendamento. Eu atendo na Mocello Bruno, número 2510, na Vicente Consultórios. Ela é muito boa, é a Maria. Ô, nutricionista boa. Minha mãe é fã dela e nem que se trata com ela. Tá vendo? Mas como é que adoça, como é quem... Adoça a boca do filho, né? É um ditado, né? Eu esqueci. Por aí. O negócio é, quem faz tal coisa com meu filho adoça a minha boca, né? Quem cuida do filho, é por aí. É um ditado aí que eu não sei. E tu, Dan, como é que a gente vai pra te achar? Dan Viana SL. Perfeito, Dan. Obrigado por ter aceito o convite novamente, certo? Foi muito bom, né? A conversa, né? Conte comigo, vai dar certo os exames, Vai doutor. sim, vamos lá. Eu tô arrumando um tempinho, vai refazer esses exames agora, vamos fazer na sua clínica, né? Pronto. A endoscopia também. Isso. Tô Vamos mais lá. de um ano pensando em fazer esse exame. Tá tudo bem, mas a gente vai fazer, tá tudo bem, graças a Deus. É, o paciente, como eu falei, né? Mesmo visivelmente, tu tá bem, né? É uma coisa que todo mundo fala, né? Como eu falei, pessoas que não te conhecem, tu é uma pessoa pública, fala que tu tá bem. Mesmo o paciente estando bem, né? Mesmo ele se sentindo bem, é importante a gente ter um acompanhamento pra ele continuar desse jeito, né? Um check-up É um check-up. Tem que tá faltando aí alguma vitamina, né? No processo. Como a dieta é um pouco mais restrita, né? Então acaba faltando alguma vitamina que ela vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, chega um ponto que pode causar alguma consequência pra vida, né? E a gente quer não, a gente quer que tu fique bem sempre, né? E por isso que é bom prevenir, né? Então a ideia hoje é sempre prevenir alguma coisa, né? A gente se revê em breve, então. Bom, Pode deixar. Pode deixar. É isso, pessoal. Muito obrigado, pessoal, novamente, né, pelo episódio. E aproveito para quem ainda não me segue, né? Meu Instagram é Fernando Kennedy PC Bariátrica. O Instagram do podcast é Uma Questão de Saúde 1. E se inscrever no canal do YouTube, né? Também Uma Questão de Temporada, né? Nós temos mais uns 3, 4 episódios nessa temporada. E é muito bom sempre estar com pessoas boas, né? Pessoas que astral bom, né? Que acaba agregando muito. E serve como exemplos, né? Para outras pessoas. É muito bom. Eu imagino que é muito bom servir como exemplo, né? Não que é um podcast, sempre é um longa-metragem. Isso, pois é. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.